E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 166 de matemática. E antes da gente começar, vamos para os nossos recadinhos. Se você tem acesso ao Google Classroom e ao Google Meet, as nossas plataformas, não esqueça de deixar todas as suas atividades em ordem, participar das videoaulas que acontecerem e realizar a atividade que valida a tua presença nessa aula, beleza? Se você não tem acesso às plataformas, está me acompanhando pela televisão, não esqueça então de deixar suas atividades em ordem e entregar na escola na data correta, beleza? Dito isso, nós já podemos começar. Na aula anterior, nós fizemos uma retomada sobre expressões algébricas. Nós falamos de monômios, nós falamos de valor numérico, né? Essa foi a parte 2 da nossa retomada. E hoje nós vamos para a parte 3. E na parte 3 nós vamos falar de multiplicação, divisão e potenciação de monômios, tá? Nós já vimos isso, né, em outras oportunidades, em outras aulas já foi tratado desse assunto, e agora nós estamos fazendo uma retomada do comecinho. Então nós vamos anotar algumas coisas, vamos fazer alguns exercícios para você lembrar do que a gente andou estudando aí ao longo do oitavo ano, beleza? Então, lembrando lá, para você fazer multiplicação de monômios, o que é necessário? É necessário, num primeiro passo, multiplicar os coeficientes. Mas tome cuidado com a regra de sinal. Tem que fazer a regra de sinal para multiplicar os coeficientes também, tá? Depois, somar os expoentes das letras que são iguais. Então, se você tem letras iguais nos monômios, você soma os expoentes. Se você tem letra diferente em um deles, só repete e pronto. Beleza? Então, agora que nós já lembramos um pouquinho da multiplicação, eu quero que você anote essa informação no caderno e a gente já continua. Anotou lá a multiplicação? Vamos dando continuidade então. Para a gente fazer a divisão de monômios, o que é necessário? A gente vai fazer o processo inverso da multiplicação, mas tome alguns cuidados. Olha só, dividir os coeficientes. Às vezes, o número que você está dividindo pelo outro não dá uma divisão exata. O que você pode fazer então? Você pode deixar a resposta como sendo uma fração, ou você pode deixar o resultado como um número decimal, ou como uma dízima periódica, né? Mas o que a gente costuma fazer em geral é deixar a fraçãozinha mesmo, tá bom? Como coeficiente. Claro, a fração, né, na forma reduzida, né, simplificada ao máximo, beleza? Subtrair os expoentes nas letras iguais. Então, quando a gente tem letras iguais, no dividendo e no divisor, a gente vai subtrair os expoentes, beleza? Agora, se eu tenho uma letra diferente, eu tenho que prestar atenção onde essa letra diferente está. Se a letra diferente está no dividendo, ou seja, no primeiro monômio da divisão, o que eu faço? Eu repito a letra normal, sem problema nenhum. Agora, se a letra diferente estiver no monômio divisor, aí precisa tomar um pouco de cuidado. Essa letra vai virar denominador. A mesma coisa acontece quando na subtração dos expoentes, o meu resultado for negativo. Digamos assim, deu b elevado a menos 5. Esse b elevado a menos 5 vai virar um b elevado a quinta no denominador. Beleza? Então não esqueça disso. Tá? Raros episódios em que isso acontece, mas se acontecer, letra diferente e expoente negativo vai para o denominador. O mesmo acontece se a subtração dos expoentes for negativo, conforme a gente falou.
Dito isso, anote e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já lembrou de como é a multiplicação e como é a divisão, vamos olhar então a potência. Olha lá comigo. A potenciação é mais simples. Olha o que você tem que fazer. Calcular a potência dos coeficientes. Cuidar com a regra de sinal, lembrando que se o expoente é par, o resultado vai ficar positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado repete o sinal da base. Então, se a base é negativa, fica negativa. Se a base é positiva, fica positiva. Tem que lembrar de tudo isso, tá? E nós vamos fazer o que com os expoentes das letras? Nós vamos multiplicar o expoente da potência, ou seja, quadrado, cubo, a quarta potência, nós vamos multiplicar pelos expoentes das letras. Lembrando que se uma letra não tem expoente, o expoente vai ser 1. Tá bom? Dito isso, anote para a gente continuar. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já fez multiplicação, divisão e potência de monômios, já anotamos tudo no nosso caderno, já lembramos lá do que nós já havíamos estudado, agora nós vamos fazer exercício. Veja lá o que nós temos pela frente. Vamos resolver as operações. Na letra A, você tem uma multiplicação de monômios, certo? Não se esqueça que quando a letra não tem expoente, o expoente é 1, certo? Na letra B, nós temos uma divisão de monômios, tá? E na letra C, nós temos uma potência de monômios, tá? Então, cuide com as regrinhas, treine aquelas regras que nós anotamos no caderno e vamos ver se você se sai bem nesse exercício. Te espero para a gente corrigir.
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Eu espero que você tenha conseguido usar as ideias que nós anotamos, que nós revisamos, para realizar esses 3 exercícios que eu propus. Vamos conferir a correção? Dá uma olhadinha comigo. No primeiro caso, nós temos uma multiplicação de monômios. O que eu faço? Regra de sinais. Só que eu tenho que fazer isso de 2 em 2, tá? Então dá uma olhada, ó. Menos com menos dá mais. Aí esse mais, com o terceiro sinal, eu tenho que definir daí o sinal do resultado. Ó, como 2MP não tem sinal, ele é positivo. Este positivo com este positivo, fica positivo. 3 vezes 4 é 12 e 12 vezes 2 é 24. O que eu acabei de fazer? Multiplicar os coeficientes. Então fica mais 24. Agora, eu vou somar os expoentes nas letras iguais. Então a primeira letra que aparece é o M. O M tem 1 quadrado elevado a 1 e elevado a 1. Quanto que vai dar a soma desses expoentes? 2 mais 1, 3, mais 1, 4. O N aparece aqui e aparece aqui. N1 e N1. Então meu N vai ficar ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2. E o P só aparece no terceiro monômio, então fica P. Certo? Beleza? Então agora vamos fazer a letra B. Dá uma olhadinha comigo. Eu tenho uma divisão, então eu começo pela regra de sinais. Menos com menos dá mais. Você vai me dizer que 18 não dá para dividir por 8. Então o que a gente pode fazer? Ou deixa como decimal, ou deixa como fração. Só que se você deixar como fração, ela tem que ser na forma mais simples possível. Tá? Então primeiro eu vou escrever a fração aqui do começo, e depois eu vou simplificar antes de marcar o resultado final. Dá uma olhada. 18 sobre 8. Deixa ele aqui, né? O A só aparece no dividendo, então eu vou repetir o A. O X aparece nos dois. Vou subtrair então os expoentes, né? Porque é divisão. Ó, x ao cubo dividido por x ao cubo, 3 menos 3 é 0. Quando o expoente é 0, eu não preciso colocar a letra. E se eu colocar x elevado a 0, professor, tem problema? Não tem problema, mas a gente não usa fazer isso, certo? E o y, como é que fica? Eu tenho y ao quadrado e tenho y elevado a 1. Quanto que é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1, então vai ficar y. O que faltou fazer? Simplificar a fração. Vou dividir o 18 por 2 e vou dividir o 8 por 2. Os dois números são pares, então posso dividir por 2. 18 dividido por 2 é 9. E 8 dividido por 2 é 4. Então vai ficar 9 quartos AY. Certo, gente? Agora é só a gente fazer a letra C. A letra C é mais tranquila. Olha lá. Expoente ímpar, repete o sinal da base. 3 elevado ao cubo é o quê? 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. O que eu faço com o expoente das letras? Multiplica pelo expoente da nossa potência. Então, olha só. 3 vezes 3 é 9. Vai ficar m elevado a 9. E o p ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, daqui a resposta dos 3, certo? Espero que você tenha conseguido chegar na mesma resposta que eu. Vamos conferir se a nossa resposta está correta. Dê então uma olhadinha aí na tela e veja se a tua resposta está correta, se a minha resposta está correta também. Confere comigo. Na letra A eu tenho 24, m à quarta, n ao quadrado p, certo? Conforme nós chegamos ali no resultado. Olhando aqui na letra B, ó, 9 quartos de AY, certo? Então acertamos também. E na letra C, menos 27, m elevado a 9, p elevado a 6. Ou nona potência e sexta potência. Tá bom? Beleza? Vamos para o exercício 2 agora. A área de um retângulo é 12 metros... 12m ao cubo, p à quarta. A gente vê um 12 com m ali, a gente já vai no metro direto, né? Mas é monômio, então é 12m ao cubo, p à quarta. Tá bom? Qual a medida de sua largura, sendo que o seu comprimento é 4mp ao cubo? Vamos pensar um pouquinho. Eu te dou a área e te dou o comprimento, eu quero saber a largura. A área de um retângulo é comprimento vezes largura. Então, se eu tenho a área e eu tenho o comprimento, basta eu dividir a área pelo comprimento
para achar a largura. Pense um pouquinho e eu já volto com a correção. Muito bem, pessoal, nós vamos fazer a correção agora desse exercício. Lembra que eu já te dei a dica, né? Que era para dividir a área pelo comprimento para você achar a largura. É como se fosse uma operação de prova real, né? Então dá uma olhadinha comigo como é que ficou o resultado. Ó, a área de um retângulo é o produto de suas dimensões. Lembra disso? Ótimo. Logo, 12m ao cubo, p à quarta, é igual ao quê? O comprimento vezes largura. O comprimento está aqui escrito, a largura eu não sei quanto é. Certo? Continuando então. Para eu achar essa largura, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão da área pelo comprimento. 12 dividido por 4 é 3. O m ao cubo dividido por m, 3 menos 1 é 2, então vai ficar m ao quadrado. E o p à quarta dividido por p ao cubo, 4 menos 3 é 1.
Então vai ficar só o P. Então quanto que é a minha largura? A largura vai ser 3m ao quadrado do P. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O que nós vimos hoje? Hoje nós fizemos uma retomada de expressões algébricas, olhando multiplicação de monômios, divisão de monômios e potenciação de monômios. Certo? Então foi o que nós vimos hoje. Fique de olho nessas regras, porque elas são regras bem importantes e a gente vai usar várias vezes. Certo? Na próxima aula nós vamos trabalhar operações com polinômios. Você se lembra o que é um polinômio? Não lembra? Então, não perca a próxima aula, que a gente vai dar uma recordada em polinômios, tá bom? Faça suas atividades direitinho, deixa tudo em ordem, né? Faça as atividades, volta aqui comigo na próxima aula para a gente estudar polinômios e a gente se encontra. Até lá!